do terceiro ano. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Só com muita saudade, mas logo logo nós estaremos juntos. Hoje eu venho falar com vocês de um assunto muito interessante. Mas antes, vamos pegar o nosso módulo 1 na página 80 e vamos fazer a revisão de língua portuguesa. Já pegaram? Então agora vamos abrir o nosso módulo na página 80. Vamos lá? Na página 80. Que tem um texto que tem como título A Rã e o Touro. Esse texto, criança, ele está de forma desordenada. O que vocês irão fazer? Vocês irão ler o texto e depois vocês vão colocar esse texto, cada parágrafo na sua ordem. Vocês vão ordenar os parágrafos adequadamente. Qual é o primeiro parágrafo, qual é o segundo, até chegar no final do texto. Já na página 81, nós temos o que? Outro gênero textual, que é a tirinha. E bem embaixo tem uma legenda. Tem uma cor verde, amarelo, laranja e azul, que são com as ortografias que nós vimos no módulo 1. Palavras com S, palavras com SS, palavras com C e palavras com C cedilha, que é aquele C com acentozinho embaixo que chamamos de C cedilha. Já na página aqui 82 também tem outro gênero textual, que é o diário, que foi o primeiro gênero textual que nós vimos no início do livro do módulo 1. Também vocês vão ler e vão responder de acordo com o que está pedido. Na página 83, nós temos um poema, outro gênero textual, que é a árvore que dava sorvete. Qual o título do poema? A árvore que dava sorvete. Vocês vão ler esse poema e vão responder de acordo com o que está pedindo na legenda. Na página 84, também nós temos outro poema que fala sobre uma boneca. E vocês também vão ler e vão responder. Então, essas páginas da 80 até a 84 é a revisão dos conteúdos que nós vimos no módulo 1. É só conteúdo que nós já estudamos. Então, depois vocês vão pegar o livrinho de vocês e vão fazer a revisão, respondendo o quê? As questões. Agora nós vamos lá para a nossa gramática. Vejamos que tem um assunto tão interessante na nossa gramática. E antes disso, eu vou aqui tentar cantar uma música para vocês que tem a ver com o conteúdo que nós vamos ver na nossa gramática, lá na página 53. É assim. É o som de duas letras bem originais, letras que são escritas junto e apenas uma letra se destaca mais. Pode ser consoante ou vogais, e para encontrar é fácil pelo som que se faz. Bom ser consoante ou consoante com vogais, e para encontrar é fácil pelo som que se faz. Então, vocês descobriram o que nós vamos ter hoje na nossa gramática? Diz que só uma letra se destaca mais. Ela se destaca, sabe por quê? Pelo som. Mas antes de nós vermos esse conteúdo que é chamado de quê? Olha aqui na nossa telinha aqui, ó, criança. Dígrafos. Olha como tem uma criança aí, olha, observando as palavrinhas. Pois é, nós vamos aprender o que é dígrafos. Mas antes de nós falarmos de dígrafo, nós temos que saber o que são letras e o que são fonemas, que nós já vimos também nas nossas aulas anteriores. Fonema. O que são fonemas? São sons
que é a menor unidade sonora de quê? Da fala. E o que são letras? É a apresentação da grafia de quem? Do fonema, que é a escrita. Então, vocês conhecem as letras do alfabeto? Conhecem. E cada letrinha do alfabeto tem o seu som. Mas tem uma lá no nosso alfabeto que ela fica toda encolhidinha. Sabe por quê? Porque ela não tem som, criança. Então, vamos lá? Eu vou dizer algumas letras aqui que eu sei, tenho certeza que vocês já conhecem. Mas eu vou falar o som delas. Olha. D, t, s. Sabe qual é? D. Quando eu falo D, é o som do D. Quando eu falo B, é o som do B. Quando eu falo T, é o som do T. Quando eu falo F, é o som do F. Então, isso é que são o quê? Fonemas. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Dígrafos. Mas antes eu falei o que era um fonema e o que era uma letra, para vocês poderem entender o que é dígrafos. Vejamos o conceito de dígrafo. Dígrafo é um encontro de duas letras que representam um único fonema, quer dizer, um único som. Por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês a palavra, vamos dizer assim, a palavra carroça. Carroça. A palavra carroça, vejamos que tem o quê? Duas letras, mas sai apenas o som de uma, que é da letra R. Carroça. Então, isso é um exemplo. Vejamos aqui. Também chamado de digrama. Há dois tipos de dígrafo. É o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. Vejam, lembre-se, dígrafo vem de di, que é o mesmo que dois, e grafo, que é o mesmo que escrever. Assim escreve duas letras, mas o som é apenas de uma. Vejamos aqui que nós temos a palavra buguei. Buguei. Sai o som de quê? Sai o som apenas da vogal E. Buguei. Sai apenas o som da vogal E. Então, vejamos o que diz que é dígrafo. É o encontro de duas letras, mas apenas uma se destaca mais. Sai apenas o quê? O som de quê? De uma letra. Aí eu pergunto para vocês, sonda. Vejamos, sonda. Na palavra sonda, nós temos duas sílabas, né? Então, vejamos, S-O-N-D-A. Temos o que? 5 letras e 5 fonemas. Porque cada letra aí representa o seu som. S-O-N-D e A. Então, isso são o que? São sons. Isso são o que? São fonemas. Dígrafo consonantal. Encontro de duas letras que representa um fonema consonantal, que representa o que? O som da consoante. Os principais são CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. Vejamos exemplos de alguns dígrafos consonantal. Vejamos exemplos de palavras que os dígrafos, eles ficam o quê? Numa divisão silábica, eles ficam o quê? Separados. Na divisão silábica, eles ficam o quê? Separados. Vejamos, por exemplo, dei para vocês exemplos da palavra carroça. O RR, eles não ficam na mesma sílaba. E sai o som apenas de quê? De uma letra, apenas de um R. Por exemplo, nós temos a palavra passagem. Passagem. Na divisão silábica,
O dígrafo também não fica junto. Fica o primeiro S, fica na primeira sílaba e o segundo fica na segunda sílaba. Então, isso que é que na divisão silábica, o encontro consonantal, eles não ficam juntos. Mas também o som apenas de um S, que é chamado SS, que é chamado de dígrafo. Não vamos, criança, confundir dígrafo com encontro consonantal. O encontro consonantal, as letras, cada uma tem o seu som. E elas se destacam todas duas. Agora, no dígrafo, não. Elas são duas consoantes, mas apresentam apenas um som. E o que quer dizer dígrafo? É encontro de duas letras, apenas uma se destaca mais. Observam bem. E aí, como é que é dividido? O dígrafo é dividido em dois grupos. O grupo consonantal e o grupo vocálico. Nós temos dígrafos que ficam o quê? Na divisão silábica fica em sílabas separadas. Nós temos dígrafos que na separação silábica, eles permanecem aonde? Na mesma sílaba, que nós vamos ver já já. Vamos ver mais outra aqui, cresça, que nós temos aqui, ó. Nós temos a palavra chave. Chave, observa que o dígrafo aí não, eles permanecem na mesma sílaba, que é o CH, mas apresenta o som apenas de uma letra, que é o som do X, criança, viu? Chá, chá, observa a minha boca, ó. Chá. Sai o som da letra H? Não, sai o som da letra X. Então, tem o quê? Um fonema, chave. A mesma coisa é o caso de chefe, chefe. A palavra chefe também, o CH fica com o som de quê? De X. E apresenta o quê? Um fonema, que é o som, não esqueçam. Olho, olho, ilha, unha, dinheiro, arranhar, arrumação, ossos, assadeira, descer, crescer. Observe que aqui, tanto a palavra descer quanto a palavra crescer, os dígrafos eles ficam o quê? Em sílabas também separadas. Já na palavra chave, eles permanecem na mesma sílaba. Observam bem. Quando vocês fizerem a leitura, é bom que vocês peguem um caderninho nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de matemática, para que vocês fiquem fazendo o quê? As anotações do que eu falo, porque muitas das vezes não tem no livrinho aqui de vocês. Então, se vocês observarem, vocês vão fazendo as anotações, vão fazendo as observações e depois é que vocês pegam o livro para vocês darem uma olhada e entender o conteúdo para poder responder. Então, nós já vimos aqui. Agora, nós temos aqui, ó, exceder, excelência, gueixa, guirlanda, queijo e quilômetro. Vejamos, é importante frisar que GU e QU são dígrafo, seguidos de quê? Da vogal E ou a vogal I. Se eles não tiverem, o GU e o QU não tiver o segmento da vogal E e da vogal I, ele não vai ser dígrafo. Entendam bem, tá bem explicado. Todavia, o O, o U for pronunciado, deixaram de ser dígrafo. Por exemplo, nós temos aqui aguentar e linguiça, por exemplo, tal como em Guaraná. O U, ele é pronunciado. Então, quando nós pronunciamos o U nas palavras, quando está com GU e QU, eles não são dígrafos. Uma observação para vocês aí que estão ouvindo e estão assistindo o vídeo. GU, QU só são dígrafos quando eles são seguidos de quê? Da vogal E e da vogal I. Mas quando ele é pronunciado com o U, ele não é dígrafo. Vejamos aqui que nós temos bem aqui o exemplo da palavra linguiça, gui. Observa aí, da palavra linguiça e da palavra guaraná. O U, ele é pronunciado. Então, quando o U é pronunciado, ele não é dígrafo. Mas quando eu pronuncio o GU com o som do E, que é E, e o som do I,
Aí sim eles são dígrafos. Dígrafos consonantal. Vejamos exemplos aqui. Nós temos CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, GU e QU. Observa que na palavra que tem aqui GU e QU, queixa, sai o som do quê? Do E. Então, ele é o quê? Dígrafo consonantal. Veja que aqui, LO, sai o som do quê? Do I. Então, ele venceu o quê? Um encontro consonantal. E aqui, gente, dá para observar que esses dígrafos aqui, consonantais, eles têm dígrafos que se separam na divisão silábica e tem dígrafos que não se separam na divisão silábica. Vejamos aqui que na palavra machismo, nós não separamos o que? O CH. E também ele fica com um sofonema, que é o som de quê? O som do X. Nós temos aqui choró. Também na divisão silábica, esse dígrafo consonantal, ele não se separa. E nós temos o som de quê? Da letra X. Então, nós temos apenas o quê? Um fonema. E o que quer dizer isso? Que ele é dígrafo. Chuva. Vejamos também que na divisão silábica, esse encontro consonantal, ele não fica em sílabas o quê, criança? Em sílabas separadas, não ficam. Eles permanecem o quê? Na mesma sílaba. E o que acontece? Chuva. Fica com o som de quê? O som de X. E é apenas o quê? Um fonema. Nós temos aqui agulha, milho, palhaço. Então, essas três palavrinhas aí, esses dígrafos também não se separam, que é o caso do quê? Do LH. Eles estão sempre juntinhos, ok? Eles não ficam separados. Eles andam sempre juntinho, o LH. Então, é o quê? É o encontro consonantal e que permanece onde? Na mesma sílaba. NH, sobrinho, sonho e pertinho. Também eles não se separam. Agora nós vamos ver encontros consonantais que se separam. Dígrafos que se separam. Os dígrafos consonantais que se separam. Vejamos aí. SS, SC. Vejamos no SS. Pássaro. Assumir. Assassino. Vejamos que na palavra pássaro nós temos apenas um fonema, que é o som do S, mas eles ficam na divisão silábica, eles ficam o quê? Em sílabas separadas. Mesmo caso de assumir. Vejamos aqui a palavra descendência, descer e crescer. Vejamos que o S fica na primeira sílaba e o C fica onde? C fica na segunda sílaba. Então, são dígrafos o quê? Dígrafos consonantais que ficam em sílabas separadas. É o caso aqui do XC, o XS. Vejamos aí. Êxito, né? Excelência e êxito. Então, essas palavras, essas sílabas aí, eles não ficam o quê? Na mesma sílaba, na divisão silábica, eles permanecem em sílabas separadas. E eles são chamados de quê? De dígrafos consonantais. Vejamos fazer mais uma revisão aqui. De dígrafos consonantais. CH, LH, RR, NH, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, GU e QU. Esses, gente, são os dígrafos mais usados nessas séries iniciais. Eles são os mais usados, são esses.
São o RR, o SS, o SC, o SC cedilha, o XC, o XS. Vejamos também o CH, o LH, o NH, GU e QU. E tudo isso são o quê? Dígrafos. Não esqueça. Para vocês entenderem, vocês têm que ler também e observar o vídeo de como eu estou falando. Viu? Então, qual o nosso conteúdo de hoje? Dígrafo. Como é que os dígrafos são classificados? Em dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Tem dígrafos que na divisão silábica eles permanecem na mesma sílaba e tem dígrafos que na divisão silábica eles ficam o quê? Em sílabas separadas, que nós já vimos aqui vários exemplos aqui. Nós temos aqui a observação de QU, aquilo, quarto e queijo. Observam que na palavra aqui sai o som de quê? Do I. Então, vejamos aí, ele é o quê? Um encontro consonantal, um dígrafo consonantal. Vejamos aqui, quarto, queijo. Dígrafo, agora nós vamos ver dígrafos vocálicos. Esse aqui é muito bom, crianças, que nós já vimos quase todas as aulas, nós já vimos os sons nasais. A nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula, nós vimos o quê? Os sons nasais. An, em, in, on, Então, isso aqui também faz parte do quê? Dos dígrafos vocálicos. Encontro de uma vogal seguida das letras, preste atenção, das letras M ou N, que resulta no fonema o quê? Vocálico. Elas são com a M e a N, em, in, on, Vale lembrar que nessa situação as letras M e N são consoantes, viu, crianças? Elas servem apenas para quê? Para analisar qual letras? As vogais. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, amplo. O que eu vou fazer? O som é nasal, ele sai por onde? Pelo nariz. Amplo. É como se eu tivesse a vogal A e o tio em cima de quê? Em cima da vogal A, que dá o som nasal, que dá o som nasalizar. Veja aí, nasalizar, que são o quê? As vogais. Vejamos aí, amplo, anta, temperatura, semente, empecilho, tinta, ombro, conto, umbanda e fundo. Observe o som dessas palavras. Nós já vimos até alguma dessas palavras nas aulas anteriores, quando eu dei o quê? Sons nasais, que foi a nossa primeira aulinha que nós tivemos. Então, é como se fosse o tio tivesse em cima o quê? Dessas vogais. Tivesse em cima de quê? Da vogal E, da vogal A, da vogal O. Vejamos bem aí. E da vogal U. Então, vejamos. Amplo, anta, temperatura, semente, empecilho, tinta, ombro, conto, umbanda e fundo. Vale lembrar que elas servem para quê? Para analisar o quê? As vogais. Analisar são os sons o quê? Nasais. É aquele som que ele sai, não sai aquele som oral, que é totalmente pela boca, não. Ele sai mais por onde? Pelo nariz, por isso que ele é chamado de nasal. Observe dígrafos vocais. Nós temos mais outros exemplos aqui de quê? De dígrafos vocálicos. Vejamos. Amparo, ampola. Com N, que faz sanguento, antítese. Emprego e empada. Com N, frequento, entrada. Limpeza, pimpão. Com N, introdução, tinta.
arromba e ombreira. Com N, sonsa, onça. Umbigo, nenhum. E com N, tá e denúncia. Então, vimos bastante, eu coloquei vários exemplos para que vocês não confundam, viu, criança? Isso aqui são chamados de quê? De dígrafos vocálicos. São chamados de quê? De dígrafos vocálicos. Vejamos o que nós vimos. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça que nós vimos o que? A revisão de língua portuguesa da página 80 até a página 84. Logo em seguida, nós tivemos o que? A aula de dígrafos, que eu falei sobre os dígrafos, que é o que? O encontro de duas letras, mas apenas uma se destaca mais. Também falei sobre a classificação dos dígrafos, que os dígrafos se classificam em dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Então, essa foi a nossa aula de hoje e aqui está a nossa bons estudos. Aqui está a nossa agenda, aqui está a nossa agenda. Língua portuguesa, leitura na página 80 e responder a 80 até 82. Gramática, responder a página 49 até a 57. Mas aqui na língua portuguesa, criança, é até a página 84. Viu, criança? Até a página 84 para vocês responderem. Vocês têm bastante tempo, vocês estão em casa, vocês assistam primeiro a aula, videoaula, depois vocês descansam um pouquinho, respondem, se não der para terminar na mesma hora, porque não dá mesmo, porque vocês têm que pensar, vocês têm que analisar, vocês têm que ler os textos. Então, o que vocês precisam? Descansa um pouquinho, toma um banho, relaxa e depois vocês retornarão às atividades, ok? Até a próxima aula, criança. Beijo!